a gente não tem uma mentalidade muito aberta sobre o processo do pós-operatório, né? A gente não entende muito a necessidade de conhecer todo o processo, que é aquela entrevista prévia a uma cirurgia que a gente tem que fazer com a paciente. E isso eu acho muito importante, né? A gente saber conversar com a paciente, explicar para ela as etapas que ela vai passar no pré-operatório dela, todas as etapas que ela vai passar, desde a chegada no hospital, a cirurgia em si, quando ela acorda, o mal-estar que ela pode ter, à medida que vai vendo o reparo tecidual, como que ela vai se comportando. E aí o que eu vi? Eu vi que as pessoas não têm essa conversa com a sua paciente antes. E eu, na minha opinião, essa conversa é uma conversa que vai ajudar muito a gente lidar todo o trâmite do pós-operatório dela. Então, assim, a paciente, na maior parte das vezes, ela é uma leiga, ela não sabe como se conduzir, como se comportar, e a gente também acaba não orientando, porque esquece de fazer isso, sei lá, ou não tá orientada para fazer isso, não sabe como fazer isso. Analisar o fototipo dessa paciente, ver com ela o histórico dos hábitos que ela tem cotidianos, se ela é uma pessoa que está acostumada, tem uma vida muito ativa, muito dinâmica, vai ser difícil para ela fazer aquele repouso pós-operatório. Quais são os hábitos etílicos dela, os hábitos alimentares dela, como é que é essa alimentação, para a gente saber se essa paciente vai conseguir fazer uma boa alimentação durante o período pós-operatório ou se ela vai ficar comendo só nos beliscos. Então, essa é uma questão. Como que é a casa dessa paciente, né? Se é uma casa que tem marido, 1, 2, 3, 4 crianças, ou se é uma casa que tem adultos. Quem vai ajudá-la nesse pós-operatório? Quem vai fazer comida? Quem vai limpar a casa? Quem vai lavar a roupa? Né? Esses hábitos da casa, da família, assim, é importante. Se ela tem animal de estimação, por quê? Porque as pacientes às vezes querem botar os gatos, cachorro na cama, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, todo esse processo de conversar com a paciente, pra gente entender se ela vai ficar sossegada, se ela vai ficar tranquila, ou se ela vai estar sozinha, como é que ela vai se virar nesses dias, quando que ela tem que voltar ao trabalho, porque de repente a paciente quer fazer uma cirurgia e ela quer voltar ao trabalho com 15 dias pós-cirúrgico. Se ela tem essa ansiedade, esse excesso de vaidade, de querer ir para a praia 10 dias depois, de querer ir para academia 10 dias depois. Então, esse processo prévio de conhecer a paciente, ele é super importante, né? Ele é super importante do ponto de vista que esses hábitos, essas condutas vão ajudar ou vão piorar a recuperação dessa paciente. A casa tem escada? Ela tá lá em cima, ela tá aqui embaixo? A casa tem escada, os quartos são em cima, mas o banheiro é embaixo. Ela vai ter que subir e descer essa escada. Então, esse tipo de coisa é muito mais do que o taping, né? A gente ter essas informações todas é muito, muito, muito mais do que o taping. É muito mais do que o pós-operatório. A gente tem que olhar a paciente dentro do contexto que ela tá dessa cirurgia. Que tipo de cirurgia ela vai fazer, que tipo de assistência vai ter, quem é o cirurgião, qual tipo de anestesia vai ser trabalhado. Todas essas questões, qual é o tamanho de prótese que ela pretende pôr. Todas essas questões, né, a gente tem que saber. A gente tem que procurar entender. Porque aí a gente sabe como que ela tá se comportando, como que ela vai se comportar perante a recuperação dela, o pós-operatório dela. Então, muitas vezes, por essa falta de informação, acabam ocorrendo complicações, porque a gente sabe que intercorrência é tudo aquilo que a gente espera que aconteça, mas acabam ocorrendo complicações, poderiam ser previstas a gente soubesse que essa paciente é mãe de uma criança de 1 ano que vai pedir colo o dia inteiro, que vai ficar pulando na cama o tempo todo. A gente, 1, 2 anos, né, 3 anos, uma criança mais dinâmica. Se essa paciente tem o hábito de beliscar
se essa paciente é uma paciente que gosta de refrigerante o tempo todo, se é uma paciente que gosta de açúcar o tempo todo, tá sempre, oi Celinha, sempre mastigando uma balinha, né? Então, oi Carlinha. Então, assim, qual é a conduta dessa paciente, né? Como é que é a vida dela? E aí sim eu entender se o taping vai ajudar, eu entender a respeito da caminhada no pós-operatório, eu entender o uso de recursos termoeletrofotomecanoterapêuticos, como que vai ser, eu posso deixar alguma coisa lá nessa paciente, se essa paciente vai poder levantar sozinha, vai ter uma assistência para tomar banho, se eu vou ter que indicar alguém que faça isso. Então, tudo isso, gente, a gente precisa saber, a gente precisa cuidar, a gente precisa pensar como que isso tudo vai funcionar, essa dinâmica de cirurgia. E muitas vezes a gente que trabalha com o pós-operatório só tá focada no pós-operatório, no que a gente vai lá fazer. E aí muitas de vocês falam para mim assim, mas é que eu não falo com a paciente antes do pós-operatório. Sim, você não fala, mas você precisa criar estratégias para ter essas informações. Que estratégias são essas? Um arquivo já em PDF no seu celular para ela responder, uma ficha que ela deixe lá na clínica do médico que vai operar ela e que a secretária possa ajudar, entregar para ela e ela preenche e manda para você. Tudo isso são estratégias que a gente pode fazer